Eu vou pedir para vocês desligarem o áudio porque está dando uma interferência, e quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem interromper, fique à vontade para vocês poderem estar complementando ou querendo falando alguma coisa, tá ok? Primeiramente, sejam bem-vindos ao estudo do Caminho Infinito. Como eu disse antes, o Caminho Infinito ele não atrai muitas pessoas, ele não é um caminho atraente. Por quê? Porque o próprio Joel diz, o Caminho Infinito é um dos caminhos mais difíceis de se ingressar, porque envolve dedicação, envolve comprometimento, envolve amor à busca da verdade, tá? E antes de eu começar aqui com vocês, eu queria propor, para aqueles que puderem, uma meditaçãozinha bem rápida, para a gente poder acalmar nossa mente e entrar nesse clima, para a gente atrair o Cristo, para a nossa egrégora, para a gente já entrar num clima crístico, um clima pacífico, para a gente começar a nossa aula. Tá ok? Eu vou pedir para vocês uma coisa bem simples. Vocês simplesmente vão fechar os olhos e voltar para dentro. Se abrindo para os conhecimentos. Se abrindo para as coisas que vão ser colocadas aqui hoje. Vamos nos livrando de todo o conceito, de todo o preconceito que a gente tem, para a gente poder receber algo totalmente novo na nossa vida. Então, pessoal, vamos voltando. Então, inicialmente, gente, eu irei fazer uma breve apresentação para vocês, Aí a Joana acabou de entrar. Seja bem-vinda, Joana. Tudo bem? De onde você fala, Joana? BH, outra mineira. Maravilha. Joana, eu só vou pedir para você desligar o áudio, tá bom? E quando você quiser falar alguma coisa, interromper, você liga e pode falar, tá bom? Dina, seja bem-vinda, Dina. Então, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, Provavelmente vocês me conheceram do YouTube, de um vídeo que eu gravei falando sobre o Caminho Infinito, E nesse vídeo eu fiz uma breve apresentação do que vem a ser o Caminho Infinito. Propositalmente eu deixei o anúncio desse estudo para o final. Por quê, gente? Porque do que eu vou falar aqui, são princípios que não dá para a gente utilizar para benefício próprio. Não dá para a gente utilizar para ganhar coisas para o nosso ego, para fortalecer o nosso ego. Muito pelo contrário. Tudo que vai ser ensinado aqui são princípios para a gente trabalhar o nosso ego de forma que nós conseguimos compreender um funcionamento, primeiramente, de nós mesmos, nossos pensamentos, sentimentos e emoções, e através disso a gente começa a compreender a nossa realidade. A gente começa a compreender melhor como funciona o universo em si, tá? E quando vocês vão compreender, como eu estou tendo alguns insights sobre algumas coisas, vocês vão perceber que não dá para falar sobre isso.
não é uma coisa que dá para usar, não é uma coisa que dá para comentar, para falar, só dá para viver, para se abrir para esse fluxo e deixar que esse fluxo nos conduza. E é por isso que depois que eu conheci o caminho infinito, a minha vida mudou de forma drástica. Eu tive que deixar tudo que eu conhecia, todos os conceitos, todas as ideias, para mim tomar dessa nova água, dessa nova fonte, que é o caminho infinito. Eu espero que vocês todos estejam com o livro na mão, porque a gente sim vai ler nas entrelinhas o livro inteiro. Não tem como deixar uma linha que seja de lado. E vocês vão perceber também que os livros, geralmente os livros muito profundos que a gente estuda, eles geralmente são muito fininhos. Por quê? Porque os verdadeiros mestres, eles têm um poder de síntese fenomenal. Então eles dizem muito em poucas palavras. E o que eles não dizem ficam entre linhas, ficam escondido, fica codificado. Então você pode ver, por exemplo, o Kybalion é um livro finíssimo. O Caminho Infinito é um livro fino. O Tao Te Ching, Lao Tse é um livro fino. O Bhagavad Gita é um livro fino. Por quê? Porque eles tinham um poder de síntese muito fenomenal. Então eles dizem muito em poucas palavras. E hoje em dia as pessoas, escrevem muito e acabam que não dizendo nada. Então, antes de fazer uma breve apresentação, eu comecei e desviei para o Caminho Infinito. Meu nome é Paulo Ribeiro, vocês me conhecem do YouTube. Já faz 3 anos que eu tenho um canal no YouTube. Nesses 3 anos eu falei sobre mecânica quântica, espiritualidade, poder da mente, lei da atração, desenvolvimento pessoal e tudo que envolve o desenvolvimento do ser humano em algum nível, certo? Antes de entrar nesse caminho, eu era contador. Porque eu não sou mais. Eu tinha uma empresa de contabilidade, era sócio em uma empresa de contabilidade, onde trabalhava eu, meu pai e minha prima. Além disso, eu era contador da Câmara Municipal da minha cidade, Marmelópolis, uma cidade que fica no sul de Minas, uma cidade pequenininha, tá? E eu larguei tudo. Hoje eu moro em São José dos Campos, São Paulo, e eu larguei tudo para me dedicar 100% na realização do Cristo, desses princípios. E por incrível que pareça, eu fui levado a ensinar isso, a dar mentorias, a criar conteúdos relacionados a isso. E tudo isso foi por um mero acaso. Eu não escolhi dar palestra, dar aulas. Aliás, antes disso tudo, a minha mãe é professora, eu dizia: mãe, a última coisa que eu quero fazer é dar aula na minha vida. E eu estou aqui falando desses princípios para vocês. Eu deixei tudo, hoje eu estou aqui em São José, dou mentoria, como eu disse, desenvolvo conteúdos, faço acompanhamentos de pessoas no desenvolvimento pessoal, utilizando esses princípios para conhecermos melhor a realidade e entrarmos nesse fluxo da vida suavemente, certo? E o que me levou a isso é que todos vocês, que eu tenho certeza que leva todos vocês para esse caminho, a maioria entra por um sofrimento interno, por uma vontade de conhecer a realidade, de se conhecer, antes de entrar nesse caminho, uns 7 anos atrás, de conhecer a mecânica quântica, a espiritualidade em si, eu era muito deprimido, muito frustrado com a minha vida, muito rebelde por si só, e todos os jovens hoje demonstram essa rebeldia por não saber o caminho que vão seguir, por não se conhecerem. E essa rebeldia é uma maneira desses jovens demonstrarem que querem um sentido para a vida, porque a vida não tem sentido. Os jovens geralmente são revoltados com o sistema em que vivem, com a política, com tudo ao seu redor. Por quê? Porque eles querem, no íntimo deles, conhecer realmente o que é a vida e como trilhar essa vida, como fluir nesse caminho levemente, como conhecer a si mesmo, como conhecer seu propósito e etc. E por muitos anos, eu tomei antidepressivo, tomei calmante, tomei um monte de coisa por 8 anos na minha vida. E esse caminho gradualmente foi me tirando
né, daquela vida antiga que eu levava e foi renovando o meu ser para quem eu estou, entre aspas, me tornando. Mas eu acho que não é um processo de se tornar, é um processo de reconhecer a nossa verdadeira essência, tá? E há 2 anos atrás só eu conheci o Caminho Infinito. Aqui foi um reviravolta na minha vida. Quando eu pus as mãos no Caminho Infinito, a primeira coisa que eu fiz foi parar de gravar pro canal, porque eu não podia continuar falando daquelas mesmas coisas. Lei da atração, poder da mente, poder do pensamento, tá? Porque eu estava enxergando a vida de outro ângulo, a partir do Caminho Infinito. E como eu sempre entrei em tudo com muita sede, com muita vontade de descobrir as coisas, então eu caí de cabeça nisso, cara. E aquilo para mim, esse livro para mim fez total sentido, total sentido. Mas uma parte minha não queria aceitar esses ensinamentos. Meu inconsciente rejeitava isso tudo. Porque não parecia tão prazeroso, não parecia uma coisa tão legal assim, né? De caminhar, de pôr em prática. Parecia que eu tinha que deixar os prazeres da vida. Naquele momento parecia que ainda não queria deixar os prazeres da vida. Eu queria desfrutar um pouco mais, né? Mas aí que eu estava errado. Eu percebi que eu não estava desfrutando de nada. Muito pelo contrário, eu estava perdendo a verdadeira realidade. Perdendo a interação com aquilo que é mais importante na nossa vida. Então, né, eu entrei numa forte catarse assim que eu pus a mão no Caminho Infinito. Entrei numa catarse, fiquei 1 ano sem gravar, como eu disse antes. E até que por fim eu aceitei esse conteúdo, eu aceitei o Caminho Infinito na minha vida e eu caí de cabeça, gente, caí de cabeça. Quando eu falo caí de cabeça, eu comecei a praticar. Eu mudei a forma de meditação, porque eu sou iniciado numa filosofia indiana chamada Ananda Marga. Tá? E nessa filosofia, eu já tinha uma prática de meditação consistente, meditava 1 hora de manhã, 1 hora à tarde e períodos do dia, às vezes 10 minutos, 30 minutos, dependendo da ocasião. Então eu já levava uma prática de meditação assim por 6 anos, né? A gente vai fazer 7 anos já que eu tenho uma prática consistente de meditação. E eu tenho certeza que foi essa prática consistente de meditação que me trouxe a compreender com tanta facilidade esses ensinamentos e a compreender o funcionamento da realidade, como que funciona, né? Algumas coisas para eu poder, vamos usar essa palavra, esse termo, deslizar sobre a realidade, deixar que as coisas aconteçam por si só, entendeu? Entrar no fluxo e deixar que o fluxo te leve, em vez de a gente ficar perdendo energia na força, no fazer, na resistência. Não que a gente não tenha que fazer, mas o esforço nesse caminho não existe. O que existe é a dedicação, é o amor para aquilo que se faz, é a devoção, tá? É o ato que a gente chama de sacrifício, é o sagrado ofício, entende? Não é o sacrifício naquele de sofrer, de ter que fazer, de ter que deixar, não, é de tornar cada coisa que você faz sagrado. Desde uma louça que você está lavando, desde o momento que você está com seu filho, com a sua filha, desde uma planta que você vai regar, todo o ato sagrado. E quando a gente está no aqui e no agora, as coisas simplesmente acontecem, né? Então aqui a gente deixa de desejar, deixa de querer coisas pra gente o tempo todo. A gente deixa de correr atrás de coisas, correr atrás do futuro, correr atrás do propósito. Por quê? Porque as coisas já acontecem, né? O universo é autoconsciente, eu gosto de citar bastante isso. E o universo sendo autoconsciente, ele sabe de tudo antes que você peça qualquer coisa, tá? O Rafael, abandonar o ter que fazer, só fazer, exatamente, abandonar a ideia do sofrimento, né? Porque a gente sofre pelo futuro, aquilo que a gente não fez ainda, que a gente tem que fazer, né? Antes de eu começar essa live aqui com vocês, bateu aquela sensação de medo, coisa, mas eu já fiz isso antes. Por que eu tô com medo? E comecei a analisar. E eu pensei que o medo era uma coisa ilusória que estava sentindo, era uma coisa psicológica, ele não existe. E automaticamente aquilo se foi, né? Não é que a gente vai deixar de sentir medo, mas aquilo gradualmente vai perdendo poder em você. Aquilo não vai tendo mais poder em ti.
em cada um que está nesse caminho, que busca o caminho da verdade, que busca a liberação da consciência, porque é isso que nós queremos, né? Queremos liberar a consciência. E antes a gente achava isso uma utopia, uma ilusão, só Jesus, Buda pode buscar isso. Mas hoje isso está se tornando cada vez mais real para todos nós, pessoas comuns do dia a dia, na sociedade capitalista, comunista, etc. Antes isso era possível só para os santos, para os yogis, para os místicos, né? E para sociedades secretas, entre aspas. Mas hoje isso está disponível e cada vez mais vai estar cada vez mais disponível para todos nós, né? E essa liberação da consciência, ela já está acontecendo gradualmente, porque as pessoas estão acordando para a vida, estão vendo que o caminho não é esse, né? E nós iremos ver também que o quão é fugaz, né, usar essas ferramentas de, por exemplo, de atrair coisas para si mesmo, né? A gente vai ver mais para frente, né? O poder da mente, como é perigoso usar o poder da mente em benefício próprio, né? Atrair algum prazer, sendo que todo prazer vem carregado com alguma dor. Quando eu falo de dor, não estou falando dor física, não. Estou falando de dor psicológica, pois a dor física, ela te traz para o momento presente, ela te traz por aqui ou agora. A dor psicológica, ela te distancia do aqui e agora. Sabe? Ela te faz prisioneiro e você vive aquela dor por anos e décadas, se você não for consciente dela, né? Então, gente, voltando aqui, terminar a minha apresentação, como eu assimilei o conteúdo muito rápido, eu acredito que foi a meditação que me ajudou nessa compreensão, né? E eu também estudei seriamente, profundamente, todos os livros de Harold Smith que eu tenho à minha disposição, que são 28, se não me engano. Não li tudo, mas eu acho que eu li uns 25, tá faltando uns 4 ou 3 para terminar de ler. E também, né, cai de cabeça no canal O Caminho Infinito em português, que são os áudios dublados, muito bom, do Joel Goldsmith. E também o canal Regis Brother, tá, que é o canal das palestras originais com a voz do Joel Goldsmith legendado, tá bom? É muito interessante a gente começar, mas eu indico que comecem devagar, tá? Por quê? Por experiência própria, porque quando eu entrei no Caminho Infinito, mesmo compreendendo tudo, eu quis pegar as palestras mais complexas, né? E aquilo traz catarse, porque conscientemente você aceita aquilo, mas inconscientemente não, porque a programação da nossa mente ela ainda é muito consistente, certo? Então, esses dois canais, fica a sugestão para estudos, mas comece devagar, comece pelos princípios do praticando presença, etc. E é por aí, tá? E eu falei sobre meditação por quê? Porque a meditação é a parte mais importante do caminho infinito, gente. Querendo ou não, nós temos que aprender a meditar, nós temos que assimilar esse hábito na nossa vida. Porque para a gente interiorizar os princípios é através da meditação. Tá? A gente não tem que meditar 1 hora, 2 horas por dia para começar, não. A gente começa pouco, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E dessa maneira a gente vai tornando uma prática consistente, mas o segredo da prática é o orar sem cessar. Você está totalmente consciente de tudo que acontece à sua volta. E nesse orar sem cessar, é você utilizar os princípios do caminho infinito para todo momento da sua vida. E você vai perceber como isso é poderoso, como isso é forte. E existe assim, você pode aplicar os princípios para cada momento específico da sua vida. No momento de medo, você usa um princípio específico e aquele medo se esvai. No momento de ansiedade, você usa um princípio específico, sabe? Nos relacionamentos, você aplica um princípio específico. E assim a gente vai assimilando aos poucos os princípios. Porque um dos erros que eu cometi no começo, que eu não cometo mais, agora é um princípio por vez, é trabalhar vários princípios, sabe? Todos os princípios do caminho infinito numa vez só. Isso não funciona, gente. Joel Smith ensina que a gente tem que trabalhar um princípio no mínimo 3 meses.
um único princípio. Por exemplo, o princípio da unidade. No mínimo, 3 meses. Trabalhando ele todos os dias na nossa vida. Você vai utilizar outros princípios aleatórios? Vai, mas você vai focar num princípio específico. Quando você incorporar qualquer outro princípio que você for implementar, vai facilitar muito e muito a compreensão, sabe? A assimilação, né? É melhoria contínua, né? Quando eu melhoro uma área, todas as áreas se beneficiam. E é isso que acontece com os princípios. Você incorporou o princípio da unidade, basicamente você já vai estar reagindo menos à realidade. Você não vai estar mais resistindo ao mal. A gente vai entender isso mais pra frente, o que é resistir ao mal, né? E assim, sistematicamente, né? E para quem tem dificuldade de meditar, não se desesperem, gente, porque assim, aos poucos vocês vão perceber que como meditar juntos, em grupo, facilita a prática, tá? Mesmo a gente estando distante um do outro, nós estamos todos conectados. Então, quando meditamos em grupo, nós afetamos um ao outro. E quando um do grupo toca um manto, vou chamar desse jeito, ou seja, realiza em algum grau, porque tem vários graus, o Cristo sente uma paz, sente uma harmonia, todos os outros se beneficiam daquilo. Tá? Isso é um princípio que Jesus deixou, que é quando tiver 2 ou mais orando em meu nome, eu estarei lá. Quem? Jesus? Não. A mente crística. O Cristo de cada um forma uma egrégora e essa egrégora afeta todos nós, né? Tem outra passagem também que o Joel repete muito, é que quando 10 homens justos podem salvar uma cidade. E o mais interessante é que isso está em consonância com a mecânica quântica, que parece que as pessoas que entendem isso usam para benefício próprio, né? O que a mecânica quântica nos ensina? Que nós somos todos um. Só que tem um problema. Eles não realizaram isso em si. Por isso, por muito tempo, eu sabia que somos todos um, mas em conceito, não em realização. Então, enquanto nós não realizamos isso no nosso ser, enquanto nós não realizamos internamente o Cristo dentro de nós, em algum nível, não estou falando de iluminação igual a Jesus, não estou falando de um Buda, tá? Em algum nível, uma transformação acontece imediatamente. Aqui o salto quântico acontece, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que pelas pessoas entenderem errado os princípios da física quântica, eles estão usando de maneira errada, né? Em vez de usar para unificação, estão usando para separar cada vez mais, para criar riqueza, para criar bens. Não estou falando que isso é errado, mas a preocupação pelas coisas do mundo é errado. As coisas do mundo vêm naturalmente quando nós estamos em equilíbrio com nós mesmos. Buscar isso é errado quando a gente fala de princípios espirituais. Mas desfrutar não é errado. Desfrutar de riqueza, desfrutar de bens, desfrutar de bons relacionamentos, de boas amizades, de prazeres, isso não é errado. O errado é você buscar isso para preencher um vazio interno. Entende? Quando se trata de princípios espirituais. E a gente vai meditar junto, a gente vai entender várias práticas que o Joel Goldsmith ele aborda tanto no Todos os Cristos do Caminho Infinito, porque ele não fala de uma técnica só. Isso que é interessante, Joel. Ele deixa várias técnicas para que as pessoas, né, vejam qual técnica que faz mais sentido para ela e para ela poder praticar mais livremente, entendeu? A gente vai praticar junto, vai tentar várias técnicas, mas o importante, gente, é a dedicação, é o compromisso, é ir até o fim. E nós estudaremos só o Caminho Infinito? Não, nós iremos abordar o material do Joel Goldsmith como um todo. É um material riquíssimo, gente, vocês não têm noção. Eu consegui associar o material do Joel em todas as tradições que eu conheço, tanto da Ananda Marga, que é uma filosofia indiana, tanto quanto dos ensinamentos do Bhagavad Gita, os ensinamentos da Bíblia, que na verdade a maioria dos ensinamentos são ensinamentos cristãos. Isso aqui é considerado misticismo crístico, ou misticismo cristão, porque é os princípios de Jesus
Joel Goldsmith mostra que é possível botar na prática os princípios que Jesus Cristo utilizou. Que Jesus Cristo ensinou na jornada dele. Que é totalmente possível, não é uma coisa de outro mundo, entendeu? E com muita dedicação, a gente consegue colocar isso em prática no decorrer da nossa vida, né? Se for preciso a vida inteira, que seja, né? E também, né, nós estudaremos o material como um todo, como eu disse, e também nós iremos aprender técnicas de autoanálise. Porque se a gente quer conhecer, isso aqui é um princípio taoísta, se você quer conhecer o ser, o verdadeiro ser, nós temos que começar pelo não ser, ou seja, por nós mesmos. As pessoas querem explorar os outros planetas, conhecer o universo, conhecer tudo que existe, mas esquece que você é o centro do universo. Então a gente tem que começar a explorar nós mesmos. E a gente vai aprender técnicas de autoanálise, técnicas de exploração de si mesmo, de olhar para dentro, que eu comecei, vou ser sincero, comecei a utilizar agora, nesse ano. Esse ano que eu comecei a explorar mais meus pensamentos, sabe? De perceber de verdade como é o funcionamento do pensamento, da mente, como funciona o ciúme, a inveja, sabe? As minhas reações. O que é o pensamento, né? A gente vai aprender a questionar isso de maneira que não interfere no fluxo daquilo. Porque qualquer interferência no fluxo do seu pensamento é uma reação. Por exemplo, eu estou pensando em tal coisa. Eu não quero mais pensar nisso. Entendeu? O que eu faço? Eu busco uma distração. Ligo na televisão, vou pro WhatsApp. Isso é uma reação. E essa reação vira uma reação em cadeia. Então, quando esses sentimentos, esses pensamentos que nos incomodam vêm, simplesmente a gente tem que aprender a olhar para eles. De verdade, frente a frente, tete a tete. Quando você olha sem julgamento, isso vai acontecendo gradualmente. Só olhar, sem falar isso é ruim ou bom, só olhar o fluxo. Quando você consegue fazer isso, aquilo perde totalmente o poder, perde a energia. Porque se a gente der energia para qualquer pensamento, aquilo vira um monstro dentro de nós. Então a gente vai aprender tudo isso no decorrer dos nossos estudos, tá? Qual é o meu papel aqui para vocês, gente? Eu não sou nenhuma autoridade nisso que eu tô falando, tá? Cada um de vocês cada um de nós somos responsáveis pelo nosso autoconhecimento, tá? Nós somos responsáveis pela nossa realização espiritual, pela nossa salvação, pela nossa iluminação, o nome que a gente queira dar. Nesse caminho, gente, não existe mestre, não existe guru, não existe professor. O meu papel aqui é ser um guia, mostrar o caminho, compartilhar. Porque tudo que é compartilhado, eu acho que simplifica a nossa vida e facilita a nossa vida. Então, meu papel aqui é dar insights, criar ideias, né? Assim como vocês podem criar insights para mim, criar ideia. Então aqui é um compartilhamento, entende? Porque o autoconhecimento depende de cada um, né? E vocês vão perceber que isso aqui não é um processo de acumulação de conhecimento. É o contrário, é um processo de desvaziamento de todo conhecimento que a gente adquiriu na vida, né? É aquilo lá, não sei se vocês assistiram o vídeo que eu falei sobre as fases do ego, é voltar a ser criança, gente. Mas a gente vai ficar sem conhecimento nenhum quando a gente voltar a ser criança? Muito pelo contrário, a gente vai ter acesso a todo o conhecimento do universo. Porque agora nós somos conscientes da centelha divina que habita em nós. Quando era criança, a gente não era consciente. A gente era pura experiência, né? E agora nós iremos nos tornar pura consciência, vivendo uma experiência. Então esse é o intuito do caminho infinito, é a libertação da consciência. E eu acredito que Joel Goldsmith se tornou tudo isso palpável, né? Dependendo da sede que você tem, da sede que você busca isso, tá?
E uma dica, né, para melhor aproveitamento do estudo, que eu vou deixar aqui para vocês agora, é se livre de todo o preconceito que você tem, de toda a ideia. Quando estiver me ouvindo, escuta de coração, sabe? Não fala, isso é certo, isso é errado, eu concordo, eu discordo. Quando a gente faz isso, a gente está olhando com a mente do passado, entendeu? Escutar, o próprio ato de escutar, seja qualquer pessoa, seja uma besteira que a pessoa está te falando, ou um monte de linguiça que ela está enchendo a sua cabeça, o próprio o ato de escutar dissolve nós mesmos e cura a nós mesmos e quem nós estamos escutando, e vice-versa. O próprio ato de escutar modifica a consciência, porque o ato de escutar ele tem que ter atenção pura, atenção plena, e isso acontece naturalmente. Por isso que eu propus, né, no último vídeo meu no YouTube, falando sobre a meditação contemplativa, sobre prática da ignorância. Vamos tentar praticar a ignorância a todo momento. Quando a gente vai escutar o nosso marido, a nossa namorada, o nosso filho, pratique a ignorância. Tipo, eu não sei quem é ele. Quando você não sabe quem é a pessoa que está falando, a mente para. E quando a mente para, você consegue escutar realmente aquilo que a pessoa está falando, sem preconceito, sem memória, sem uma ideia do que ela é e do que ela está dizendo. E é isso que a gente deve tentar praticar, mas isso é com muita calma. Isso é o verdadeiro soltar, viu, gente? Isso é o soltar naturalmente. Isso aqui, quando a gente faz isso, 1 minuto, que seja 1 segundo, isso é prática diária, a gente aprende a soltar, sabe? Deixar aquilo que seja como ele é, não tentar modificar ele através do nosso condicionamento mesquinho, sabe? Quando uma pessoa começa a falar, a nossa mente já começa a criar um monte de ideia daquela pessoa. Essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim, essa pessoa é espiritualizada, essa pessoa não é espiritualizada, sabe? Todo conceito, seja bom ou ruim, ele deve cessar. Para nossa consciência vir à tona, é só dessa maneira que acontece. Mas isso é gradualmente, paulatino, e a gente vai trabalhando isso no decorrer da jornada, tá? E o objetivo do caminho infinito, como eu já disse antes, é um só, tá? O objetivo do caminho infinito é a realização do Cristo em nossas vidas. Não tem outro objetivo. E o nosso único objetivo deve ser isso, deve ser a realização. A gente tem que ter uma sede por essa realização, por esse equilíbrio interno, por essa paz, por essa harmonia, tá? E também Joel Goldsmith, ele deixa claro para os alunos, né, que ele quer tornar todos os alunos dele curadores espirituais, porque ele era um exímio curador espiritual, ele era um curador sensacional. As pessoas que tocavam a consciência dele curavam de doenças, muitas vezes imediatamente, outras vezes não, que precisavam de mais tratamento. Isso dependia também do grau de receptividade da pessoa quanto ao tratamento. E a gente vai conhecer um pouco mais do Joel Goldsmith também, tem várias histórias sensacionais, né, de curas que ele promoveu, de palestras. Vocês também, quem tem certeza que vão ficar mais curiosos e vão estudar mais sobre o Joel. Tem o site também do próprio Regis Brother, né, que é o Reginaldo Silva, o nome dele, chama Eu no Caminho Infinito, né, onde ele passa várias dicas, né, para estudo do caminho infinito, né. Então Joel, ele quer nos tornar curadores, ponto. Mas nós não devemos ter isso como objetivo. Aliás, nós não devemos ter nada como objetivo. O único objetivo é a realização. Quando nós realizamos, não dá para falar em termos de graus ou níveis, mas quando nós tocamos um manto que seja do Cristo, chama o manto do Cristo. Cristo é uma forma de consciência, tá, gente? É como se fosse a mente de Buda, a mente crística e assim por diante. Quando nós tocamos essa mente crística, em um nível que seja, 1 minuto que seja, a nossa vida já começa a harmonizar. E a consciência
onisciente, onipresente, onipotente que tudo é, ela sabe das nossas necessidades, ela sabe dos nossos desejos mais profundos. E ela faz questão de te dar aquilo de bandeja. De bandeja, modo de dizer, né? Mas de colocar aqui no seu caminho, ou te colocar no caminho daquilo que é, sabe? Ela te joga no seu propósito, ela faz você reconhecer o seu propósito. E é isso que o Caminho Infinito faz, e é isso que nós devemos fazer. E nesse curso aqui, nesse estudo do Caminho Infinito, eu vou falar de coisas aqui que eu nunca falei no meu canal, sabe? De coisas, de experiências, de princípios, de ideias, de insights. Porque se eu falasse uma coisa dessa no meu canal, tenho certeza que muitas pessoas iam fazer um mau uso disso por mal interpretação. Igual já está sendo feito aí, sabe? Torto e direito, as pessoas usando o poder da espiritualidade para melhorar a vida. Vocês vão perceber por si mesmo que isso é impossível. Não tem como usar o poder do Espírito. O poder do Espírito que nos usa para realizar a si mesmo aqui na Terra. Para realizar a sua obra aqui na Terra. Então nós somos instrumentos de manifestação da consciência, sabe? E como ego, nós achamos que nós somos poderosos, que nós somos isso, que nós somos aquilo, poder da mente e tal. Você pode falar, mas eu vi vários mestres, né, fazendo coisas supérfluas, de materializar isso, materializar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Mas o que acontece é que eles usam o poder da mente para fazer isso. E para usar esse poder da mente, a gente tem um gasto de energia gigante. E como a gente está atuando aqui na matéria, existem leis universais, aquelas leis universais do Kybalion, tá? Elas estão funcionando aqui. Então a lei de ação e reação, ela sempre vai vir para reajustar a balança. Então se a gente usa o poder da mente para benefício próprio, a gente vai colher o prazer que aquilo nos dá, mas vai colher o mesmo nível de dor que aquilo traz. Se a gente usa o poder da mente, que seja para curar uma pessoa, estou falando de poder da mente, poder mental, aquilo vai vir com o seu lado na balança também. As pessoas não sabem, mas às vezes curadores, né, que curam pessoas através de poderes mentais, porque o poder da mente é um poder humano, não tem nada espiritual nisso. Quando ele gasta uma energia mental, é como se ele estivesse pegando o karma dele para a pessoa. O mestre que eu segui lá, o Ananda Murti, falava sobre isso. Inclusive ele quase morreu várias vezes. Ele era um mestre iluminado de tentar ajudar as pessoas, de perder energia. Sadhguru já falou, já vi vários mestres falando sobre isso, e o Joel Goldsmith fala a mesma coisa. Então como que ele curava, você vai perguntar? Ele não usava o poder da mente, ele só ficava receptivo e deixava que aquele espírito descesse sobre ele. E quando ele pairava sobre ele, a cura acontecia automaticamente a todos que iam atrás dele. Tá? Eu estou dando só um vislumbre aqui, gente, mas no decorrer do estudo vocês vão entender mais profundamente o que é isso. Por isso que o Caminho Infinito, ele entra em dissonância com todo o conhecimento que eu adquiri, né, que é de poder da mente, lei da atração, pensamento positivo, as religiões ortodoxas, os ensinamentos ortodoxos das religiões, isso aí nem se fala. Então foi uma coisa totalmente nova para mim, parecia que eu estava procurando isso toda a minha vida, sabe? E quando vocês perceberem e verem o funcionamento disso, vocês vão perceber, não, faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas assim, o Caminho Infinito ele não toca mentes, ele toca corações. E se vocês estão aqui é por algum motivo, né? Isso eu não tenho dúvida. Então, gente, vamos direto para o estudo. Vocês, acho que vocês estão todo mundo está com o livro aí para poder acompanhar. Ver se tem mais alguma coisa para acrescentar aqui, cheio. Todo mundo com o livro aí em mãos ou não? Só faz um sim aí para nós. Maravilha. Introdução. Eu vou direto para o prefácio
do autor, que é onde o Joel começa prefaciando esse livro. Maravilhoso. Então, ó, gente, vamos seguindo junto. Como eu disse antes, a gente vai ler na entrelinha, não tem como. Pra gente entender, pra gente compreender, assimilar isso aqui, a gente vai ler parágrafo por parágrafo e ir comentando. E por favor, se vocês quiserem comentar, acrescentar qualquer coisa, perguntar qualquer coisa no decorrer, liguem o áudio e façam a pergunta, tá? E a gente vai até sentir que o fluxo está venturoso. Então ele começa. Aqui nesse primeiro parágrafo, gente, ele já começa com uma bomba, né? Porque, tipo, ó, há um caminho pelo qual podemos nos libertar do pecado, da doença, da pobreza e das consequências das guerras e das crises econômicas. Este caminho consiste na mudança da nossa visão materialística da existência pela compreensão e consciência da espiritualidade da vida. De novo eu volto na mecânica quântica, gente. Ela mostra que somos todos um, que nós estamos afetando uns aos outros simultaneamente, tá? Tem inúmeros experimentos mostrando isso, né? Tem os experimentos da dupla fenda, do observador. Se alguém entendeu um desses experimentos, a mudança já era para ter acontecido, uma mudança radical. Mas a gente vai entender por que não acontece, gente. Porque entender conscientemente que nós somos todos um, que eu estou afetando outra pessoa, é bem legal, velho. Mas está conscientemente, tá só na teoria, está na mente. E quando está na mente, a mudança não acontece. Então, se isso não vir de dentro para fora, se esse reconhecimento não vir de dentro para fora, se você não compreender isso, que é diferente de entender é a nível intelectual, compreender é aprender é ter uma experiência direta com isso. Se nós não tivermos uma experiência direta, o mínimo que seja, dessa unicidade, a transformação não acontece. A transformação ela nunca vai acontecer. Por isso que as pessoas estão entendendo mal a mecânica quântica. Porque assim, se fosse só entender, já era para o mundo ter mudado, porque a mecânica quântica hoje você só escuta falar sobre mecânica quântica. Daí muita gente entra no meu canal tacando pau, não entendo nada de mecânica quântica, que não sei o que, não entendo nem quero entender, porque para mim já passou essa fase, entendeu? Eu queria a mecânica quântica para colher os benefícios dela, que era mudar e melhorar a minha vida. Mas no caminho infinito a gente perceber que até mudar e melhorar alguma coisa é um engano, é uma ilusão. Tudo é perfeito da maneira que é. O que a gente tem que compreender é que a gente não enxerga a realidade como ela é. Então, quando a gente compreender que a gente não precisa mudar nada, a mudança acontece. E a mudança onde? Na consciência. É a consciência que tem que mudar. É a consciência que tem que emergir e viver a nossa vida. A gente não consegue controlar essa consciência. A gente prepara o terreno para que consciência desça, se estabeleça, né? E um segundo com essa consciência é a coisa mais extasiante que existe, né? Hoje eu estava assistindo uma aula de Joel e ele falou, né, quando os irmãos Wright, né, foram os inventores do avião, pela primeira vez, se eu não me engano, puseram o avião no ar por 45 segundos, não foi por 45 segundos, eles sabiam que eles poderiam fazer o avião voar por horas. Por ele ter voado 45 segundos, eles sabiam que aquele princípio que fez ele voar 45 segundos poderia fazer ele voar 45 horas e assim, simultaneamente. E uma vez eu falei para um monge que me iniciou, falei, por que você está buscando isso? Por que você quer ser iniciado? Ele perguntou para mim. Falei, nada, porque eu já tive uns vislumbres e se a gente consegue ficar um segundo que seja em paz, na consciência, sem preocupação, sem medo, eu tenho certeza que a gente consegue ficar 5 minutos. Se a gente consegue ficar 5 minutos, a gente consegue ficar um dia, desculpe. Se a gente consegue ficar um dia, a gente consegue ficar um mês. Se a gente consegue ficar um mês, a gente consegue viver nesse estado. E viver nesse estado, ao meu ver, é iluminação. Viver nesse estado de paz absoluta é o que o mundo precisa para transformar, gente. E uma coisa eu tenho certeza. Se a gente transformar, que seja, igual eu falei, se a gente tocar um manto que seja em um nível pequeno,
a gente transforma todo o nosso entorno. E eu sou uma prova viva disso, da minha vida e das pessoas que estão ao meu redor. Então é isso, gente. A gente tem que interiorizar esse princípio e a gente vai aprender a fazer isso dia após dia, sabe? Reconhecer o Cristo dentro de cada um. Não dentro só de nós, mas dentro do outro, gente. Uma coisa que eu quero acrescentar aqui também é que o Cristo está presente tanto no bom quanto no mal, tá? O Cristo não faz acepção de pessoas. Eu vou ficar com esse cara, esse vai iluminar primeiro porque ele é bom. É muito mais fácil, às vezes, um cara na cadeia, um assassino na cadeia, iluminar primeiro do que o cara que é bonzinho e, sabe, é um moralista na sociedade. Por quê? Porque se ele tiver um arrependimento fiel dentro dele mesmo, se ele voltar para dentro dele mesmo, porque na cadeia também ele tem mais tempo para olhar para dentro, para refletir sobre ele e etc. Então, já vi casos também, se não me engano, tem um filme que fala Procura da Felicidade. Não, Procura da Felicidade não. Vou lembrar o nome. Que existe casos de pessoas, prisioneiros, que se iluminaram dentro da cadeia. Sabe? Para eles, tanto fazia se estava lá dentro ou estava lá fora. Né? O que importava era o Estado. Então, Cristo ele não faz acepção de pessoas. Então, uma pessoa mal, uma pessoa boa, uma pessoa moral ou imoral. Entendeu? Se ela tiver uma sede verdadeira dentro dela, ela consegue tocar esse manto. Tá bom? E foi por isso que Jesus disse lá na cruz para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque o cara arrependeu na hora. Entende? E a gente vai fazendo essas analogias, vai chegando nessas ideias. E ele continua. Ao longo dos séculos, a visão materialística do universo e do homem gerou medo acerca de nós mesmos e de nossas nações. Isso continuará e até mesmo se intensificará à medida que sejam descobertas forças materiais sempre e mais destrutivas. É que o homem, isso aqui é uma coisa bem simples, né? O homem na vontade de preencher aquele vazio, de dar sentido à vida, né? Nós criamos distrações, entretenimento, a gente começou a buscar prazer em tudo, buscar poder, só para preencher algo que não precisa ser preenchido, mas algo que precisa ser conhecido dentro de nós mesmos. Nós temos que reconhecer que esse vazio é o portal pelo qual nós devemos imergir nele e fazer o nosso reconhecimento da nossa fonte. Ele não precisa de reconhecimento, né? Essa visão materialista, gente, que ele vai falar no livro inteiro, basicamente ele está falando da dualidade, está falando da crença no poder, está falando da distorção do nosso olhar para as coisas, tá? A dualidade é quando eu olho para você e te vejo separado de você, ou eu olho para a árvore e vejo separado da árvore. Na unificação, nós vemos interconectado com tudo. Nós nos sentimos interconectados com tudo. É isso que ele fala quando perder o sentido de materialidade da vida. E gradualmente, que a gente vai perdendo esse sentido gradual da vida, as coisas vão se harmonizando. Uma doença desaparece milagrosamente, a nossa vida financeira melhora, a vida na matéria melhora, sabe? Viver no caminho do meio, né, é a resposta para transcendermos todos os problemas e a dualidade, tanto o bom quanto o mal, o bem e o mal, e viver o bom, porque Deus é bom, Ele não é bem, não existe bem nem mal, existe o bom, só existe o bom, e Deus é bom, tá? Ele continua: a última descoberta anunciada foi um produto químico do qual bastaria apenas uma onça para destruir toda a população dos Estados Unidos e do Canadá. E mesmo este não seja talvez o máximo das forças materiais. Né? Isso aí a gente está vendo aqui, que esse sentido de separação está fazendo com o mundo. Está destruindo tudo. Está destruindo as florestas, está destruindo o planeta, sabe? Está destruindo o ser humano por dentro, o sentido da dualidade dentro da nossa cabeça, psicologicamente. Esse é a causa de todo o problema, gente. Essa dualidade psicológica é a causa de todo o problema.
tá? Essa dualidade que existe dentro da nossa cabeça, esse sentimento de separação dentro da nossa cabeça. Joana, o caminho do meio, ela está perguntando, o que é viver no caminho do meio? O caminho do meio é viver além dos dois poderes, além do bem e do mal, transcender tudo isso. Sabe? Porque existe o bem, existe o mal. Toda essa dualidade psicológica, a gente transcende isso e vive no caminho reto, no caminho do meio, no caminho do fluxo da natureza. Esse é o caminho do meio, ao meu ver. Só que, para entender isso, né, a gente tem que entrar em outros princípios, em outros conceitos, que a gente vai falar disso mais para frente. Mas, basicamente, é viver além do par de opostos. Tá? Não, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente vai fazer uma viagem, né, algumas pessoas nem dormem. Eu era assim, por ser muito ansioso. Fazer uma viagem para tal lugar. Eu passava a noite inteira sem dormir, ansioso para aquilo. Daí eu viajava e curtia muito, delirava, né, a viagem. E quando eu voltava numa deprê gigante, gente. Entendeu? O que seria o caminho do meio nessa hipótese? Vou viajar? Delícia, legal, gente. Mas eu estou em paz aqui nesse momento agora. Tá? Fiz a viagem, muito bonito, desfrutei de tudo. Curti bastante, mas eu continuo em paz. Estou voltando embora? Continuo em paz. Sabe? Aquelas sensações de ir viajar não me trouxe ansiedade. A viagem em si não me trouxe êxtase. E a volta não me trouxe depressão. Sabe? É você estar no seu centro, independentemente de onde você esteja. Não deixar que as situações te tirem do seu centro. Por exemplo, estou fazendo uma palestra aqui para vocês. Alguns vão falar, nossa, foi ótima, excelente. Eu agradeço. Mas eu tento não trabalhar dentro de mim para que aquilo não me engrandeça o meu ego. Não infle o meu ego. E outros vão falar, foi uma porcaria. Eu falo assim, gratidão também pelo que você está falando. Mas aquilo não me derruba, não me abala. Eu estou no meu centro. Isso é o caminho do meio. Ficou compreendido mais ou menos? Mas a gente vai, trabalhar mais essa ideia, né, de caminho do meio. E ele continua. Não há poder material que supere isto ou da bomba atômica. Não há esperança na matéria e na visão materialística. O caminho da segurança, da harmonia e da saúde está em obter um certo grau de consciência espiritual. Aqui ele está deixando claro, não há poder em nada. Não existe poder em nada. O poder que existe é nós que damos poder para as coisas. Não existe poder na matéria, nem na dualidade, nem na mente, nem no pensamento em si. Só existe um único poder, e esse poder é a consciência. É Deus. E quando a gente percebe esse único poder, que na verdade é um não poder, ó, pra você ver, é cheio dos paradoxos, né? Porque não dá para ser utilizado, mas ele utiliza de você para produzir os seus frutos. E quando ele utiliza de você o mínimo que seja, você pode ter certeza que será para alguma coisa extraordinária. Será para o seu propósito, será algo que irá modificar o mundo. Mas assim, gente, uma coisa interessante também, existem muitas pessoas que vivem nesse estado de consciência, anonimamente. Porque quando você está nesse estado de consciência, não interessa aonde você está na sociedade. É como se essas pessoas fossem lagos. Eles não ensinam as pessoas a pescar, eles não fazem nada. Só a energia dele sustenta um campo energético gigante. Eles só precisam ser. Tá? Um exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, o próprio Jesus Cristo, existem histórias, né, que pessoas sentiam a presença do Cristo a quilômetros de distância. E eles falavam assim, eu vou para aquela direção. E não sabia porque estava indo naquela direção. E quando eles chegavam lá, eles falavam assim, tem um homem que se intitula o Cristo. É por isso que eu vim. Entende? Joel Goldsmith atraía pessoas de todo o mundo para a casa dele no Havaí.
Do nada, as pessoas chegavam, me ensina a Bíblia. Ele fazia, mas como que eu vou ensinar se eu não sei nada sobre a Bíblia? Ele tinha realizações próprias, sabe? A consciência vinha até ele e direcionava e indicava. E a partir disso ele começou a estudar a Bíblia para poder falar mais. E ele estudou toda a filosofia espiritual para poder ensinar essas pessoas. Mas a maioria das coisas que ele ensina no Caminho Infinito foram realizações próprias. Ele realizou isso dentro do próprio ser. Vamos lá. Então, quando a gente toca essa consciência, gente, a harmonia ela se estabelece aonde quer que seja, tá? E a gente começa a ter vislumbres e começa a ter experiências práticas disso na nossa vida. Isso é emocionante, cara. É a coisa mais linda que existe, sabe? Você saber que tem algo, que tem um poder que você não vê, que você não sabe, que você não consegue raciocinar sobre ele, guiando a nossa vida, indo na frente, né? Fazendo retos caminhos tortuosos, como diz a Bíblia, né? Isso é maravilhoso, assim. Só experimentando esse tipo de coisa que a gente começa a viver nesse fluxo, né? Da consciência espiritual que ele fala aqui no livro. Daí ele continua: o grande segredo está em que, apesar de crermos o contrário, o poder não está na matéria ou na visão materialista sobre o homem ou o universo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, já falei sobre isso, a gente tem que transcender tanto o bem quanto o mal na nossa vida, sabe? A gente não deve dar poder a nenhum dos dois, viver no nosso centro, deixar que esse centro nos conduza, essa sabedoria. Geralmente, gente, as pessoas chamam isso de insight. Não é uma coisa linear, por exemplo, tem que fazer algo. Mas aí eu travo e não sei como terminar aquele algo. E quando vê, por maneiras não explicáveis cientificamente, ou seja, não é de maneira linear, surge uma luz e eu resolvo aquele problema, né? A maioria dos intelectuais, dos matemáticos, dos físicos, quando eles querem resolver algum problema, eles entram num estado de total relaxamento, e nesse estado de total relaxamento o insight salta e a coisa acontece, e esses insights vão aumentando, tá? Por enquanto no nível do pensamento, quando vem no nível da matéria, pode acontecer um insight no nível da matéria. Você está precisando de algo e aquele algo cai na sua frente, que o pessoal chama de lei de atração, né? Você está precisando de algo, mas você não busca aquele algo, e quando vê aquele algo aparece. Para que buscar algo conscientemente ou mentalmente se existe uma consciência onipresente que sabe o que você precisa e você só precisa estar e ser nessa consciência, sentir essa consciência, sabe? É disso que se trata o Caminho Infinito. Continuando, aqueles que alcançaram um certo grau de consciência espiritual comprovam a realidade do espírito. O que tem de escrito falando sobre isso, e a maioria das pessoas ignoram, nem querem chegar perto disso. Uns acham que é impossível, né, realizar aquilo, praticar isso. Sabe? Já vi vários católicos, cristãos falando que é impossível praticar o que o Cristo deixou, que são 2 mandamentos só. Moisés deixou 10, que são mandamentos, leis morais, porque na época, né, as pessoas eram muito primitivas, a palavra que veio, né? Mas agora a gente já está no nível de consciência onde a gente não precisa dos 10 mandamentos. A gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente precisa de 2 que o Cristo deixou, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, não de forma cega e de forma, sabe, dogmática. As pessoas amam a Deus, entre aspas, né? Mas maltrata o animal, maltrata a família, maltrata todo mundo, entendeu? Estou falando de amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Que próximo? Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu irmão, é todo o próximo. É a árvore, é tudo, é respeitar cada um no seu nível. O mendigo, a criança, o velhinho, o ladrão, o bandido, é olhar de igual para igual. E Joel Goldsmith, ele fazia um trabalho na cadeia, e ele transformava os presos apenas com a sua visão. Por ele estar na consciência, ele olhava o prisioneiro não pelos seus erros, mas ele olhava o prisioneiro de forma
que ele, de forma que ele viu Cristo naquele prisioneiro, sem identificação nenhuma com seus pensamentos. Quando o erro vinha, esse cara é um assassino, logo ele falava, ele sabia que a mente que estava nomeando algo, entende? Era olhar através das aparências, mas isso é um trabalho, gente. Não é assim, vou olhar que a pessoa... Existe um trabalho assim, que é o do orar sem cessar, que é assim, você enxerga o Cristo naquilo que dá pra ver, no nosso nível de consciência que a gente tá. Não dá pra olhar pra um cara mal fazendo uma maldade e falar, nossa, eis o Cristo, tá? É difícil, mas é um trabalho, entende? Mas dependendo do seu nível de consciência específico que você esteja em um determinado momento, por exemplo, você faz uma meditação e você conseguiu ir fundo nessa meditação. Facilita demais você mudar o olhar para as coisas. Então, esse olhar, ele muda naturalmente. Essa visão espiritual de mundo, ela vem naturalmente, mas tem que ser interiorizado, tem que ser um trabalho profundo, um trabalho sério nisso tudo. Tá? Então vamos lá. A necessidade de abandonar a concepção materialística da vida para obtermos a consciência espiritual da vida e de seus desdobramentos é o segredo de todos os videntes, profetas e santos de todos os tempos. Que tudo isso é praticável e demonstrado pelos trabalhos de cura e regeneração feito por muitos estudiosos de modernas escolas do cristianismo científico ou prático. Então, ao meu ver, para mim, já ficou bastante claro que isso é uma coisa totalmente prática, que a pessoa não tem que nascer com dons para fazer determinada coisa, basta uma vontade sincera dessa realização. Vontade sincera é como querer isso mais que tudo na sua vida, né? É buscar aquilo como se fosse a única coisa que existisse, entende? A nossa mente. E ao mesmo tempo desprendido daquilo. É complicado por causa disso. É buscar aquilo com todo o nosso ser e ao mesmo tempo desprendido. Não esperar nada daquilo. Fazer a prática por si mesmo. Tem um objetivo, o objetivo é o Cristo, vou fazer as práticas, mas não criar a expectativa na minha mente de como aquilo pode acontecer ou de como irá acontecer. Então tem que fazer dois tipos de trabalho. Um trabalho de busca, de reconhecimento e um trabalho de desassociação ao mesmo tempo, certo? Porque senão a gente começa a criar ideias de como vai ser um insight ou uma realização ou um dia de presença, um satori, por exemplo, tá? E um erro que muitas pessoas fazem e eu também já cometi é quando você tem um insight, uma ideia, uma paz, um satori, que um satori é como se fosse um vislumbre daquilo que é. Você ficar preso naquela ideia, sabe? Você tem o satori, em vez de curtir, deixar passar, não. Você fica preso, querendo ter outro. E quando você mais se busca, mais aquele se distancia de você, sabe? Então é uma coisa assim que tem que ser trabalhado muito a sério. Não é um trabalho assim simples de fazer. Por isso até, sabe, eu sei que muitas pessoas assim, elas chegam a um determinado ponto e elas acabam desistindo mesmo. Porque não é fácil. Eu já tive um grupo de estudo na minha cidade e o grupo ele começou na época com muitas pessoas, né? Todo mundo empolgado e tal. Não era do Caminho Infinito, só que era um trabalho sério. E a maioria, e quando as pessoas viam que existia uma responsabilidade enorme por trás disso, elas pensavam, não quero isso não, velho. Se tem responsabilidade, não. Por quê, gente? Porque quando a gente começa a assimilar esse tipo de informação na nossa mente, sabe, vai gerando uma certa responsabilidade, não só com nós mesmos, mas com o mundo e todos à nossa volta. Então a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa agir, sabe? A gente começa a perceber que a gente somos parte de um todo integrado e que a gente tem uma função específica aqui, muito específica, e que sem essa função específica o universo não funciona de maneira harmônica. Então nós somos muito importantes, nós somos importantíssimos. Tem muitos filósofos que dizem que não valemos menos que um grão de areia. Isso é verdade, mas até um grão de areia ele tem uma função no universo. Tenho certeza que a consciência não criou nada que não tivesse uma utilidade.
neste universo. Tá? Então nós somos, é como se nós fôssemos, na verdade nós temos que nos tornar indivíduos. Tá? Indivíduos que é uma parte de um todo maior, não individualistas como se nós fôssemos o centro do universo, que é totalmente diferente. O indivíduo é parte de um todo. O individualista, ele quer só agir sozinho, sabe? O mundo que gira ao redor dele. E não, nós fazemos parte de uma engrenagem universal, se eu posso falar dessa maneira. Tá? E quando o mundo perceber que todo sucesso obtido em melhorar as condições de saúde, de segurança, por estes seguidores modernos dos antigos ensinamentos, foi possível apenas através da renúncia à visão materialista em favor da obtenção da consciência espiritual, poderemos ter novas esperanças. O que é a renúncia da visão materialista? Eu fiz um breve comentário. Não é deixar de perceber, não tem como se deixar de perceber a dualidade, mas você tem que interiorizar a unicidade. Dessa maneira, a visão materialista ela vai dissipando aos poucos. Tá? E quando você começa a entender a natureza do desejo, a natureza do pensamento, a natureza do querer em sua essência, você vai na sua raiz, nós iremos trabalhar isso também com muita calma, muita cautela. Tá? Você percebe que o que nós buscamos é basicamente o passado de forma melhorada. Então nós temos um ideal dentro da nossa mente de vida, né? Que é como eu sou ou como eu fui. E nós buscamos o como eu serei. E quando nós chegamos no como eu serei, né? Quando nós chegamos nesse ideal que nós buscamos, nós percebemos que aquele ideal é distorcido e nós queremos outro ideal. Então nós buscamos, pulamos de ideal em ideal, tá? Tipo, eu quero 1 milhão. Eu consegui 1 milhão, tenho tudo. Não, agora eu quero um pouco mais. Agora eu quero, sabe? É insaciável o desejo humano. É insaciável, gente, porque a mente, ela acha que ela precisa obter coisas, reter coisas. Ela busca segurança em algo. A nossa mente, ela busca segurança, tá? O psicológico, ele busca segurança em algo. Ela é como se o nosso inconsciente primitivo, né, que corria quando o animal ferozes atacasse, agora a nossa mente, ela fica na resistência de tudo. Então ela precisa obter segurança em alguma coisa, segurança no relacionamento, segurança no dinheiro, segurança na saúde. E quando nós buscamos segurança em alguma coisa que não seja a própria consciência, nós estamos fadados a fracassar. Porque não existe, como disse Joel aqui, não existe segurança na matéria. Não existe segurança no pensamento, porque pensamento, gente, é matéria. Põe uma coisa na cabeça. Quando nós pensamos, aquilo materializa, pensamento se tornando matéria. Tem um vídeo aqui que fala de formas de pensamento, que quando eu compreendi isso, eu falei, agora eu vou criar muita coisa que eu quero. Mas o caminho não é muito assim, é mais embaixo, né? Pensamento é matéria. Então, por exemplo, se eu idolatrar na Bíblia, vou dar um exemplo aqui. Na Bíblia fala que as pessoas que idolatram não entrarão no reino dos céus. Daí os evangélicos pegam essa informação e falam assim, os católicos idolatram a imagem, eles não vão entrar no reino do céu. Nossa Senhora, isso, aquilo. Beleza. Tá bom. Mas quando fala de idolatrar imagens, idolatria é qualquer tipo de imagem. Se eu idolatro uma pessoa, é uma imagem. Se eu idolatro uma forma, pensamento dentro da minha cabeça, é uma imagem. Se eu busco algo, né? Eu mentalizo uma realidade e busco aquilo, é idolatrar uma imagem. Imagem não é só uma escultura ou uma realidade externa. Imagem é o que está dentro da nossa mente, é o que está dentro, sabe? É o que nós movimentamos para que aquilo aconteça. Então, se a gente ficar buscando incessantemente pensamentos, formas de pensamentos, imagens, tanto no mundo da matéria ou quanto no mundo do pensamento, que é a mesma coisa, a gente está idolatrando
imagem. E nessa busca incessante, nós perdemos o caminho da verdade, que é o caminho da própria consciência, né? Por isso que é bastante complexo, é bastante difícil, mas é bastante palpável, gente. Tá? E, assim, basta pequeno vislumbre para a gente sentir esta confiança dentro de nós mesmos, para podermos buscarmos com mais intensidade. A questão é, o que pode o homem fazer para obter esta consciência espiritual e com isso abandonar o sentido materialista? E ele já dá a resposta, né? Leia e estude as verdades reveladas ao longo dos tempos sobre a consciência universal, alma ou espírito, sobre a criação espiritual e suas leis. Absorva o sentido dessas revelações. Eu vou dar ênfase nesse final aqui. Absorver o sentido das revelações. Porque não adianta nada estudar, ler, tudo que você puder. Você pode pegar todo o conhecimento intelectual, se não tiver um vislumbre dentro de você, através da meditação, é uma coisa que nada. Sabe? Conhecimento intelectual, às vezes, acaba sendo uma barreira para aquilo, mas tem que conhecer. Quanto mais você conhece os princípios, melhor. Mas chega um momento da jornada, inclusive Joel fala isso em outros livros, se não me engano, Parênteses na Eternidade, ele fala que chega um momento que nós temos que deixar até o conhecimento intelectual. Mas o conhecimento intelectual tem sua vez. E no Caminho Infinito vocês vão perceber que é extremamente importante, mas mais importante ainda é a meditação. Entende? E ele mostra que quando nós preenchemos, isso aqui ele chama de letra da verdade, a Bíblia, letra da verdade, as Escrituras, letra da verdade, quando nós preenchemos a nossa mente com a letra da verdade, nós vamos formando outros condicionamentos. Isso é clássico, óbvio, né? Nós vamos recondicionando a nossa mente. E o legal é que quando nós precisamos de uma passagem específica, que ela vem. Você senta e tem um medo te assombrando de alguma coisa, um medo psicológico, porque os medos que a gente tem é sempre psicológico, não é um medo real, medo que o cara vai te matar ou que tem alguém, sempre psicológico, é sempre medo do futuro ou de algo do passado que está nos atormentando, né? Uma repressão está nos atormentando. Então, basicamente o que acontece é que nós voltamos para dentro de nós e lembrando daquela passagem, não temas, eu estou contigo. Se você fizer a sua cama no inferno, eu estarei contigo, sabe? É assim, quando você tá com pouco suprimento e você lembra aquele princípio, o princípio vem, sabe? Tipo o princípio do suprimento, por exemplo. Tô com falta disso, tá faltando dinheiro, tá faltando isso. Lembra do princípio. Não vos preocupais com o que comer e nem o que beber. Se Deus dá até de comer para os corvos, né? Se Ele veste as ervas do campo, o que mais fará por você, homens de pouca fé? Sabe? É tipo assim, é passagens que vêm na necessidade e a própria passagem, essa letra da verdade, ela ganha vida dentro de nós. No momento, ela nos preenche para aquele momento. Sabe? Por isso que é importante que ele fala, ler e estudar esses ensinamentos. De acordo com o que você vai lendo e estudando, o próprio ensinamento vai te mostrando o caminho. Tenho certeza, gente, se vocês chegaram nesse vídeo, não foi por acaso. Né? Vocês estão aqui hoje, 5 pessoas, das 21, eu já esperava poucas pessoas, esperava até menos. Das 21 que falaram, que fizeram a inscrição para a aula, né? É por algum motivo. Tá? Nada é por acaso, e ainda vou fazer um vídeo sobre sincronicidade no meu canal, totalmente diferente de tudo que vocês já viram rolando no YouTube. E continuando, neste pequeno livro descrevi a verdade espiritual como visualizei durante mais de 30 anos de estudo, das maiores religiões e filosofias de todos os tempos, dos quais os últimos 15 anos empregados em aplicar praticamente as verdades aos problemas da existência humana. Problemas de saúde, negócios, de vida familiar e segurança. Então Joel, ele, antes de começar a ensinar o caminho infinito,
ele viveu 17 anos de cura espiritual. Então ele curava pessoas que vinham atrás dele, ele nunca fez propaganda de nada, ele nunca fez marketing, ele nem sabia como as pessoas vinham atrás dele. As pessoas sentiam e vinham atrás dele. Sabe? Não foi preciso. Para divulgar o Caminho Infinito, foi o primeiro livro dele, que esse livro é considerado um livro, por ele mesmo, né? Um livro intermediário e avançado. Tem livro mais simples de entender do que o Caminho Infinito. Entendeu? Mas a gente vai passar por cima de tudo. Ele mostra, antes de começar a escrever esse livro aqui, ele curou por 17 anos. A consciência falou, não, né, nós queremos mais você. Né? E começou a mandar pessoas para ele poder ensinar. Então vinha pessoas de todo o canto dos Estados Unidos, primeiramente, quando veio do mundo, vindo para Havaí para ele poder ensinar. Quando veio, ele começou a ter classe nos Estados Unidos inteiro, no mundo inteiro, Londres, na África do Sul, e vários lugares, cara, lotado de alunos, sabe? Só a classe privativa dele, classe privativa de curadores, que era uma classe fechada, que ele só fazia para curadores específicos, era 250 pessoas. Ele chamava a classe dos 25, que eram as pessoas que estavam no Caminho Infinito desde o começo com ele e já trabalhava na cura espiritual, né? Então ele tinha milhares de seguidores e pessoas assim que caiu um escrito na mão. Chegou lá em Londres, lá o cara falou assim, vamos editar esse livro aí, vamos fazer um livro. Pô, vendeu pra caramba, tá? E tem livro que ele não deixou ser editado pela profundidade do conteúdo espiritual. E depois da morte os alunos foram e editaram o livro e publicaram. E acabaram publicando, tipo o Eu Místico, que é um livro sensacional, profundo. O próprio Pareço na Eternidade, que eu já li umas 3 vezes, mas eu tava fazendo um audiobook dele. E daí eu cheguei numa parte dele que eu falei, meu Deus, mas será que eu devo fazer isso, né? Eu tava no meio dele. Porque chega num ponto que ele dá princípios, assim, profundíssimos, sabe? Coisa assim, que verdadeira pérola, que se as pessoas pegarem, que não tem conhecimento, que não tem profundidade, vão fazer um mau uso disso, vão tentar usar para atrair coisas para si próprio. Não estou falando atrair bens e tal, mas esse princípio usado erroneamente, ele traz destruição para a pessoa. Até estava lendo um livro agora da Helena Blavatsky, ela fala, chamado, não é ocultismo prático não, A Voz do Silêncio. Ela fala o perigo que é tentar usar os princípios espirituais para coisas vulgares, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o poder do eu sou. Você vê muita gente falando do poder do eu sou. Sinceramente, eu não tenho coragem de falar disso no meu canal, pelas informações que eu tenho, entendeu? E nem de tentar usar. Mas eu vejo que algumas pessoas utilizam isso de forma assim totalmente consciente. Entende? Tipo, poder do eu sou, tipo o ego, tal. O ego não é nada, entendeu? A personalidade não é nada. E cada vez que a gente vai desassociando mais disso, a gente começa a compreender. Vamos lá? Então, todos os problemas, né? Já trabalhou, problema de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento. As pessoas chegavam até ele, alguns se curavam, ia embora, voltava na vida desregrada, voltava para ele de novo, curava de novo, ia embora e ficava nessa novela. Até que a pessoa sentia um negócio forte na pele, daí ela começava a estudar os princípios. Outros, na primeira cura, eu falava, Joel, que pérola é essa? Nos mostra, eu quero conhecer isso. E ele dava a pérola para a pessoa, que é o caminho infinito. Ensinava os princípios do caminho infinito e as pessoas viviam isso pro resto de suas vidas, tendo, sabe, alavancando em todas as áreas possíveis, né? Cada um realizando em si mesmo aquilo que deve ser para esse momento aqui no nosso planeta. Vamos lá. E aí, gente, o que vocês estão achando? Tá meio pesado? Tá denso? Comentem um pouco aí, se destravar, falar alguma coisa. Ótimo, profundo, tranquilo, maravilha. Tô amando, porém daqui a pouco terei compromisso, me desculpe. Fica tranquila, Érica, vai ser gravado essa aula aqui. Eu vou disponibilizar no meu canal do...
e vou compartilhar no privado, não vou colocar no canal não. Isso aqui eu vou deixar lá, o link, daí eu compartilho vocês, vou colocar como não listado e vocês vão poder assistir de novo, se quiser. Maravilha, é que eu fico com medo de falar sobre algumas coisas, né? E às vezes passar do ponto do que a pessoa consegue receber. Eu já fiz muito isso na minha vida, sabe? Tipo, começar a falar algo, principalmente nos meus estudos lá na minha cidade, quando eu comecei. Está sendo muito proveitoso, não fique. Muito obrigado, muito obrigado, quero poder assistir sempre. Gratidão, gente, todo mundo. Então vamos lá. Vamos lá. Tenha a certeza de que à medida que você se soltar para a consciência espiritual, encontrará a paz e o seu dia a dia se tornará mais calmo. O mundo externo se amoldará à compreensão interior da verdade. Aqui começa, né, as realizações externas, certo? Então, a nossa vida, ela começa a se harmonizar automaticamente. A gente não tem que lutar sobre isso, a gente não tem que sofrer sobre nada, a gente não tem que, sabe, ficar bolado com as coisas, deixar as coisas acontecer naturalmente, aceitar aquilo que é na hora que é, sabe? Vou fazer um vídeo no meu canal também falando sobre como criamos a ilusão da realidade, tá? E vocês vão entender por que é importante a gente aceitar aquilo que é no momento que é, porque a própria aceitação ela começa a trazer o fluxo ao nosso favor, a trazer a consciência ao nosso favor. A gente vai entender isso nesse vídeo. Então, o mundo externo, a realidade externa, ela começa a se harmonizar naturalmente, as coisas começam a acontecer, gente. Vai acontecer um eixo saindo do lugar, um problema? Claro que vai, a vida humana é essa. Nós estamos num processo de reconhecimento, de voltar para dentro. Nós temos milênios de condicionamento acumulado na nossa consciência, milênios. Porque o meu inconsciente, a minha consciência, não é aquilo que eu acumulei só durante a minha vida, minha infância, no jardim de infância, na escola, minha família, tradição, não. É todo o conhecimento da humanidade, tá? Todo o condicionamento da humanidade está dentro da nossa consciência. E nós precisamos diluir esse condicionamento, desassociar de toda a tradição, de toda a ideia, de todo o simbolismo que tem armazenado na nossa mente. Tá certo? Então isso leva trabalho, gente, é trabalhoso, entendeu? Por isso que eu falo, tem que ter muita dedicação, tem que ter muito amor à sabedoria, que é fazer algo por si mesmo, que é não fazer algo para, sabe, obter algo lá na frente. Nesse trabalho, eu vou falar algo muito importante, nós não trabalhamos com resultado, nós não buscamos resultado de nada, nós buscamos a compreensão de tudo. Quando eu falo que nós buscamos a compreensão de tudo, é que nós não buscamos respostas. A mente que quer uma resposta. O que é Deus? A mente quer achar uma resposta. Por isso que os acadêmicos nunca vão descobrir o que é Deus. Porque Deus não é uma resposta. Deus não dá para ser falado. Você nunca viu um místico dando um detalhe que seja sobre Deus. E eles experimentam isso em sua essência. E para isso, o que eles fazem? Eles tentam colocar de maneira simbólica e acaba gerando um monte de confusão, né? Por exemplo, Jesus Cristo. Para todo mundo, Jesus é o Cristo, é o único, ele é o foda, ninguém igual a ele existe. Buda, para muitos o Buda é o único Buda, não existe outro Buda, sabe? Brahma no hinduísmo é uma consciência. Está aberto, Cristo é uma consciência, sabe? O eu superior, né? As pessoas falam muito de eu superior, sabe? De mente cósmica, existem vários nomes para isso e cada um tem uma experiência diferente disso, né? Mas o importante é a gente não se apegar a nomes, a ideias, a símbolos, porque o nosso trabalho aqui é dissolver nomes, ideias e símbolos, certo? É dissolver, deixar que o condicionamento nosso se esvai. Então, por isso que é um trabalho complicado, porque ao mesmo tempo que a gente vai estudando e condicionando a mente, a gente vai descondicionando através da meditação. Por exemplo, saber que aquilo lá é um indicador,
mas não é a verdade. Eu já falei em vários vídeos meus que Joel fala, vários mestres falam que o indicador, a letra da verdade não é a verdade, ela nos mostra o caminho, ela nos indica para onde nós iremos chegar, mas não é essa verdade específica, né? A testemunha de todas as revelações será você mesmo. Essa parte aqui é a fundamental, por isso que esse livro ele é sensacional desde o começo, não tem uma frase aqui que você pode deixar de lado. Testemunho de todas as revelações será você mesmo, na medida em que vivenciar as transformações interiores e exteriores. Tá? Vou ressaltar uma coisa aqui, para mim não existe transformação exterior. Porque se só existe a consciência, só existe a interioridade, quando você transforma aqui, automaticamente tudo se transforma. Então só existe o interior, só existe a ideia. Essa transformação exterior, quando você estiver nessa consciência, você vai perceber que não precisa transformar nada na sua vida. É legal, né? Você vê as coisas transformando, porque a gente vê isso como como Deus em ação. Mas a gente percebe que não precisa, pode ficar do jeito que tá. Porque eu sei que aquilo, na essência, não é assim. Então, daí vem os grandes mestres, né, que ele ressalta, né? Não é preciso sair para ver o melhor, nem assombrar a janela. Habite apenas o centro do seu ser. Quanto mais dele se afastar, menos saberá. Isso aqui, Lao Tse, é do livro do Tao Te Ching. Ele está falando do verdadeiro sábio. O verdadeiro sábio está sempre no seu centro. Ele olha as coisas de um centro diferente. Sabe? Ele chama isso de Tao, do verdadeiro Tao. Ele chama isso de Robert Browning. Sinceramente não conheço, mas eu irei pesquisar sobre. A verdade está dentro de nós. Há um centro profundo em todos nós, onde mora a verdade em sua plenitude. E para saber, antes rasgar um caminho por onde possa sair o esplendor cativo que mergulhar na luz que imaginamos externa. Um Deus fez sua morada em nosso peito. Quando ele nos desperta, a chama da inspiração nos aquece. Este supremo êxtase brota das sementes que a mente divina semeou no homem. Ovídio. Muitos não assumem o problema para si mesmo, não para o recôndito de sua própria mente, mas para o primeiro grupo de pessoas que a encontram. Valdivar. Deu um problema na minha internet aqui, eu peço desculpa. Pra você, Joana, né? Ah, maravilha. Eu vou finalizar aqui, né? Como a gente parou aqui. Daí na próxima aula eu vou explicar, né? Porque são 2 aulas. Na próxima aula eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar as aulas, o decorrer das aulas, né? Para a partir de setembro a gente começar para valer mesmo. Então isso aqui foi mais um embasamento, né? De como que é conhecer um pouquinho do caminho infinito, conhecer a essência, né? Do que vem a ser esse material aqui, que tenho certeza que transforma vidas. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, vou finalizando. Mais uma vez eu quero agradecer. Boa noite para vocês aí, paz e luz aí, muita energia para vocês.